Abençoados e abençoadas com todas as bênçãos. Família da fé. Oramos nesse momento para que os olhos do entendimento de cada um de nós sejam iluminados e ativados pelo Senhor. Só o Senhor pode converter, só o Senhor pode iluminar alguém que já tenha o próprio Espírito de Deus em si, um filho de Deus, para que entenda a palavra do verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da graça. E ao Senhor nós declaramos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão de nossa parte, porque o Senhor iluminou o nosso entendimento. E eu declaro que você que está na internet nesse momento também tem o seu entendimento iluminado neste momento para entender esta verdade. O tema de hoje, os olhos do entendimento. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo declarou: nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Todos os eleitos temos a mente de Cristo. Em alguns, ela já funciona hoje. Em outros, ela ainda não funciona como deve funcionar. E também Paulo disse aos Efésios, no capítulo 1, versículos 15 a 19. Por esta causa, também eu, havendo ouvido de vossa fé no Senhor Jesus, e de vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo memória ou me lembrando de vocês em minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, essa era a oração de Paulo. Muitas vezes a pessoa pergunta: como é que Paulo orava? E para que Paulo orava? Sempre que Paulo orava, ele orava especialmente visando esta finalidade que você vai ver no verso 17 agora. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê, número 1, espírito de sabedoria. Número 2, espírito de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a que ele vos chamou, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a supereminente grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação do poder de sua força. Vamos começar lá no 17 primeiro. Voltando a ele. Paulo orava para que a igreja, seja ela qual fosse, aqui no caso a igreja de Éfeso, tivesse espírito de sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria predestinada de Deus. E espírito de revelação. Espírito de revelação não é aquilo que acontece no sistema religioso, quando de repente no meio de uma enorme congregação de pessoas que lá estão, levanta-se alguém e diz: o Senhor acabou de falar comigo aqui agora. Aí todo mundo fica calado, até quem está na frente fica quieto, assustado com o que está acontecendo, e aquela pessoa, seja homem ou mulher, vai falar para a igreja dizendo o que Deus vai falar. Não é isso, isso é desordem. Mesmo porque o Senhor fala através de sua palavra. Ele fala através... Ele não escolhe alguém em algum lugar aleatoriamente para falar no meio de uma congregação onde está a sua igreja. Não, isso é carne. A adivinhação pode ser uma profecia de adivinhação. Pode falar para fulano lá que ia casar, não pode casar mais, porque não é por aí, né? Revelação da palavra é outra coisa espiritual. Por isso que Paulo disse aos Efésios que
ele orava para que a igreja tivesse o espírito de revelação em quê? No pleno conhecimento dele. Por que pleno? Porque todo mundo, todos os crentes de hoje em dia, especialmente os crentes religiosos, ateus não se encaixa aqui, mas os crentes, os que se dizem filhos de Deus, que creem em Jesus, eles pensam que conhecem a Jesus. Eu conheço Jesus. Eu conheço o Senhor. Conhece qual Senhor? Porque o Senhor Jesus de Nazaré, ele veio com a finalidade de cumprir a lei, aniquilar o diabo no mundo dos filhos de Deus e tirar o pecado dos filhos de Deus. É isso que Jesus veio fazer. Porém, o que importa, o que acontece depois da cruz, a grande maioria das pessoas não dá ênfase a isso, dá ênfase ao que Jesus de Nazaré fez e imitam ao que Jesus de Nazaré fez. Então, para ser membro de uma igreja assim, a pessoa tem que, então, primeiro passo, aceitar a Jesus. Segundo passo, preparar-se para o batismo em águas, Santa Ceia, receber aconselhamento pastoral se tiver com alguma dúvida, alguma situação dentro da igreja, e receber também um envelopezinho para começar a entregar o seu dízimo. E outras coisas mais que vêm por aí. E se vestir de santidade. Em alguns lugares a santidade envolve calça, camisa, roupa, etc, etc, etc. O pleno conhecimento do Deus que ressuscitou, do Cristo ressuscitado, nada tem a ver com isso. E o verso 18, ele vai na sequência, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais através dos olhos iluminados qual é a esperança que ele vos chamou e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Isso aqui é muito profundo e muito enorme de entender. E o 19 diz, qual é a supereminente, não é só o grande poder de Deus, não, é a supereminente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação do poder de sua força. Então vamos lá. A mente de Cristo, ela foi nos dada para que nós entendamos o quê? Os mistérios da sabedoria de Deus. Quando você vê a passagem do verso 16 para o 17, você vê que o referido espírito de sabedoria e de revelação são necessários para que se conheça plenamente a Cristo. E isso depende da iluminação dos olhos do entendimento. Ou seja, se Cristo não ilumina, não há entendimento, não há compreensão. Aos Coríntios, Paulo aclarou para os coríntios, agora saindo um pouquinho de Efésios, ele aclarou acerca dos diversos dons concedidos pelo Espírito Santo. Quando a pessoa fala em dom, a pessoa já pensa, pastor, mestre, evangelista, apóstolo, e não é isso. Nesse caso aqui aos coríntios, não é isso. O dom não é alguém que tem um cargo, uma função de falar. Aqui, veja só o dom que vai vir aqui agora. 1 Coríntios 12, 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando um fim proveitoso. E o fim proveitoso é a edificação da igreja. Não tem outro fim proveitoso. Um fim proveitoso qual é? É para que eu apareça na tela. É para que eu ganhe um microfone e me torne famoso. Não é este o fim proveitoso. O único fim proveitoso pelo qual Deus se interessa quando Ele dá um dom para alguém é visando a edificação da igreja e a glória dEle, sempre. E o verso 8 diz assim, porque a este quem? A quem o Espírito entregou o dom, a este é dada pelo Espírito
palavra de sabedoria. A outro, palavra de ciência ou de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. Mas alguém pode dizer assim, mas sabedoria é algo que qualquer pessoa que age com equilíbrio, que sabe agir com bom senso, com prudência na vida e sensatez, ela pode ter sabedoria. Né? É verdade. Sim, é verdade. Só que quando nós vamos à mesma carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versos 4 em diante, o apóstolo afirma o seguinte: nem minha palavra, nem minha pregação consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, senão com demonstração do Espírito e de poder. Verso 5. Para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, senão no poder de Deus. Então a sabedoria a qual Paulo está se referindo, que o Senhor Espírito dá um dom para a pessoa falar com sabedoria, e isso não é só pastor ou colaborador ou líder, isto aí é cada um de nós falar com sabedoria, viver com sabedoria. Paulo disse que a palavra dele e a pregação dele não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Paulo, você sabe muito bem, porque o Atos dos Apóstolos fala que ele esteve na Grécia. A Grécia era o centro de sabedoria humana daqueles tempos. Dos tempos de Paulo, dos tempos de Jesus. A Grécia contribuiu para trazer a filosofia grega para os tempos de hoje. Os romanos trouxeram o direito civil, e os gregos a sabedoria. Os filósofos que falam hoje em dia, todos eles enchem o peito dizendo que são sábios. Pelo YouTube está cheio de sabedoria grega agora, tentando vir para o mundo atual, trazendo estoicismo, epicurismo e tantos outros ismos por aí. Quando Paulo esteve lá na Grécia, ele era o único lá que levava uma sabedoria predestinada, a sabedoria que ninguém conhecia. Tanto é verdade que quando ele chegou lá, deram uma palavra para ele, ele começou a falar e o pessoal ficou olhando para o lado, dizendo: o que esse homem está falando aqui? E Paulo disse: estou falando uma sabedoria de um Deus que vocês não conhecem. E os deuses que vocês conhecem são esses que estão aí em cima dos altares. Então a palavra de Paulo não foi entregue a ele, a sabedoria dos homens. Ainda que por mais sabedoria que alguém tenha, você pode muitas vezes olhar para a pessoa e falar: nossa, como essa pessoa tem sabedoria, mas é uma sabedoria humana. Se não conhecer a graça, o evangelho da verdade, a sabedoria dele está limitada ao mundo, por mais equilibrado que seja, por mais bom chefe de família que seja, ou boa dona de casa que seja. Se não tiver o conhecimento do evangelho, é uma sabedoria limitada a este mundo. E o verso 6 agora, Paulo diz: entretanto, falamos sabedoria entre os maduros. Quando se fala sabedoria entre crianças, o que acontece? As crianças ficam boiando. Paulo disse: falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, e sabedoria não deste século de lei. Quando a gente fala em crianças, eu não estou falando de gente que está na graça, de abençoados que já receberam a graça, porque ele já tem o entendimento, precisa desenvolver e crescer. Agora, muitas vezes a gente fala, as pessoas falam, alguém pode falar isso: a pessoa precisa crescer. O jardim da infância, sabe qual é? O sistema religioso. Por mais pregador tremendo, que pregue muito bem, que fale com oratória, com
qualidade, com categoria, com todas as técnicas de oratória, se não pregar a graça, se não está falando graça, pode ser teólogo, cheio de conhecimento, na internet está cheio, tem uns famosos aí, que eu poderia falar aqui, claro que eu não vou falar, mas está cheio por aí, né? Tem uns que falam até com voz bonita, assim, bem, não? Voz de locutor, tem gente que fala bonito, mas não consegue atravessar o outro lado da cruz de jeito nenhum. É Jesus, é Deus te abençoe, é tudo isso aí, não sai disso, não consegue, porque não foi revelado no pleno conhecimento de Deus. Então, Paulo diz: entretanto, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, sabedoria não deste século. Qual era o século a que Paulo se referia? Século da lei. Naquele século, era a lei de Moisés que estava em vigor. E Paulo falava contra a lei de Moisés, porque ele tinha que apresentar o evangelho da graça. E ele era conhecedor da lei de Moisés, mas ele falava contra. E por isso ele era perseguido. Nem dos príncipes deste século que perecem. Os príncipes perecem. Os príncipes do século de lei. Perecem quer dizer o quê? Some. Não tem fundamento, não tem conteúdo. Verso 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. Mistério para quem? Para quem não entendeu. Para você é mistério a sabedoria de Deus? Não. Você é salvo pela loucura da pregação. Você pode dizer, eu sou perfeito. A pessoa vai ouvir isso na internet e vai dizer, olha como eles são arrogantes. Não é arrogância, abençoado. O Senhor nos fez perfeitos e fez a você também perfeito. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta. As pessoas pensam que sabedoria oculta é misticismo. Vamos falar de ocultismo. Apaga a luz, bota uma luz de fundo, um pano preto aqui na frente, chama uma pessoa com aquela bola verde por dentro, azul, sei lá que cor que é, e vamos falar de ocultismo. Não. Ocultismo é a sabedoria do pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento de Deus assusta as pessoas, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Essa sabedoria foi predestinada por Deus. Ele nos ensinou lá. Você sabia que você foi ensinado lá? Você não está sendo ensinado aqui, aqui você está lembrando. Lá você foi ensinado. Verso 8. Sabedoria essa que nenhum dos príncipes deste século conheceu. Paulo falava daquele século, daquele tempo, da sabedoria de lei. E hoje nós podemos dizer a mesma coisa 2000 anos depois. A mesma coisa. Os príncipes deste século, religiosos, grandes juristas, legalistas de todo tipo, não receberam a revelação do pleno conhecimento de Deus. E qual é a prova disso? Porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor de glória. Alguém era louco de botar Jesus na cruz se soubesse que depois da cruz ele ia ressuscitar? Ninguém era louco de fazer isso. E por que fizeram? Porque pensavam que estavam matando um qualquer. Ele não era um qualquer, ele era o próprio Deus que foi crucificado. Imagina a situação de Judas, né? Filho de perdição. Situação, hein? Assim? Pode falar. Sim. Assim que Judas entregou a Jesus, imediatamente depois ele falou: Ih! O que eu fiz? Foi lá e tchau. É isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre esta questão aí que a Glória mencionou. Paulo apresentou o Cristo ressuscitado aos gregos do seu tempo. Em 1 Coríntios 1:23 fala sobre isso, mas isto é só uma informação. Vamos a Mateus, que escreveu ilustrando esse contexto que eu mencionei anteriormente. Mateus 13:13.
13. Agora vem algo chocante. Agora vem algo muito chocante para muita gente. Tem gente que prefere nem falar nisso porque vai dar problema. Vai ficar sem entender. Jesus disse o seguinte: por isso lhes falo por parábolas. Jesus estava falando para os seus discípulos, mas ele estava envolvendo a todo mundo ali. Porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Mas então para que ele falava, né? Se ninguém ia entender, nem ver, nem ouvir, e ele falava. Parecia que estava debochando, mas estava mesmo. Por isso lhes falo por parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir e nem entender. E o verso 14 diz: é neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente ouvireis e jamais entendereis, certamente enxergareis e jamais vereis. A gente fica muitas vezes revoltado quando a gente está falando da palavra para alguém e a pessoa parece que não entendeu nada. Por que ela não entendeu? Pelo menos naquele momento, porque não é para entender. E a gente fica muitas vezes chateado: puxa, isso faz tão bem para mim, eu quero que faça bem para você. E a pessoa está te olhando como se você fosse um pavão misterioso e ela não está entendendo nada do que você está dizendo. Você fala: tá bom, depois a gente fala, fica em paz, tá? E ainda ouve um Deus te abençoe antes de ir embora, com certeza. Então, essa é uma situação que nós temos que entender o seguinte: caramba, como eu estou com os meus olhos iluminados, porque você entende e vai falar para alguém que não entende. Os próprios discípulos de Jesus não estavam com os olhos iluminados. Ele sabia disso. Mas ele não tinha o que fazer. Ele tinha que falar a verdade. Jesus falava por parábolas. Aliás, ele falava muito por parábolas, para que muitos não entendessem. Mas hoje nós entendemos até as parábolas dele, porque hoje nós temos a mente iluminada. Olha a diferença. Quando Deus chamou a Isaías para ser profeta, Deus disse isso para ele. 6:9, Isaías: anda, diga a este povo, ouçam bem e não entendam, vejam bem, mas não compreendam. Verso 10: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver, a ouvir e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Qual é o texto que você falou, 1 João? Aquela hora. Toda boca que confessar que Jesus veio em carne é de Deus. Por quê? Mas isso é tão fácil. É tão fácil falar: eu creio, o sistema todo crê que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. Eles creem também. Agora, morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou, é verdade. E daí? E o que interessa é exatamente o que aconteceu depois que ele ressuscitou, e não o tempo que ele morreu. Já falamos isso. Na época do Natal, por exemplo, as pessoas gostam de encenar a morte de Cristo. Oi? Morte na Páscoa, Natal é nascimento. É tudo igual. Tanto faz. Não vai mudar nada. No Natal ele vira o menino Jesus e quando chega ele cresce de dezembro até abril, né? E quando chega em abril vamos comemorar a morte de Jesus. Muito bem. Morte, faz a cena lá em Pernambuco, Serra Talhada, sei lá onde é que fazem isso, lá no Brasil. E depois que morre, acabou a peça, todo mundo chorando, em lágrimas para todo lado, e Jesus morreu. Ressuscitou? Sim, a gente sabe que ressuscitou. Quem está no sistema sabe que ele ressuscitou? Sim, mas por favor, entenda
este Cristo depois da cruz é o que nos interessa. Porque o Cristo depois da cruz é o teu verdadeiro esposo, abençoado com todas as bênçãos. Esse é o teu verdadeiro esposo, espiritualmente falando. É ele que vai te ensinar através do apóstolo Paulo. Se você ficar até antes da cruz, você vai morrer, vai bater na trave e vai para fora a bola. E aí, o verso 10 é muito forte. O que Deus disse para Isaías: torna insensível o coração, a mente deste povo. Insensível. Como é que as pessoas estão hoje em relação às coisas espirituais no mundo? Insensíveis, embotados, endurecidos. Você fala e... Endurece-lhe os ouvidos. Você está falando... É verdade que Jesus disse lá em Cristo ressuscitado, em Romanos 6, que não há pecado? É verdade. Ah, mas tem pecado. Mas onde você vai buscar que tem pecado? Antes da cruz. Aí quando chega antes da cruz, lá está o pecado de pé. Por que você não pula para depois da cruz? Não, porque não pode ser assim, né? É porque a religião embruxou, enfeitiçou a mente das pessoas, de tal forma que eles não conseguem acertar a realidade. Olhos fechados para que não venha a ver e ouvir e a entender com o coração, a mente, e o próprio Senhor diz, e que ele se converta. Ele não pode se converter e nem ser salvo, porque eu não quero. Ou seja, tem alguns que Deus não quer salvar. Indo para o fechamento, ter a mente de Cristo como teoria não é sinônimo de entendimento espiritual. Ah, eu sou abençoado, estou na graça. Maravilha. Maravilha. Eu sou perfeito em Cristo. A tua carne vai mostrar que você não é. E você vai falar o que para ela? Eu sou perfeito. Mas a tua carne vai dizer, é mesmo? Vou te mostrar umas coisas que vou te derrubar para você não dizer mais que você é perfeito nem completo em Cristo. É necessário que esta mente seja ativada. E só quem pode ativá-la é o próprio Cristo. Então a oração de Paulo para os Efésios tinha esse propósito: pedir a Deus que seus corações fossem iluminados. E agora vamos para um exemplo bíblico real disso que aconteceu, disso que nós estamos falando aqui. Atos 16, 14. Então, vamos contar uma história real. Uma mulher chamada Lídia, nome bonito, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, estava ouvindo o quê? Paulo pregar. E o Senhor abriu o coração, a mente dela, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Lucas estava lá, anotando isso. Ele seguia Paulo, ele ia atrás de Paulo. Ele não tinha estado com Jesus, mas o Lucas era o médico amado. E onde Paulo estava, ele estava indo junto para registrar o que Paulo falava. Nem sempre, mas dessa vez ele estava. E ele olhou lá para a dona Lídia, que estava ouvindo a palavra, e ela deu um testemunho para ele. Não sei como é que foi isso, mas não importa. Lucas registrou que o Senhor abriu a mente de Lídia para que ela entendesse o que Paulo estava dizendo. Será que a Lídia estava sozinha na congregação? Ou tinha mais gente por lá? Mas ele registrou só a Lídia. É interessante isso, né? O Senhor abre o coração de quem Ele quer, mas Ele endurece quem Ele quer também. Então a gente não precisa ficar nem com dó de ninguém, nem ficar preocupado com ninguém, nem ficar, que pena, estou aqui falando e parece que eu não estou sendo ouvido. Sim, isso acontece. E ela teve a sua mente aberta para entender aquilo que Paulo estava falando. E o contexto seguinte diz que depois, então, aí entrou a questão da tradição. Ela perguntou: onde é que a gente pode ser batizado? Já que eu já estou entendendo tudo isso, eu quero fazer parte da comunidade. E aí ela já imediatamente procurou a Paulo. Só Deus pode iluminar o entendimento de uma pessoa. E isso também tem um momento certo. Agora, o momento certo,
você pode dar uma forcinha. Se você ficar quieto e não falar nada para ninguém, muitas vezes aquela pessoa precisa ouvir e você não falou. A fé vai ser pelo ouvir. Você tem que falar para aquela pessoa. Portanto, que isto nos sirva de consolo, quando, ao compartilharmos esta palavra salvadora, algumas vezes desanimamos, pensando que ela não alcançou a mente de alguém. Tem pessoa que me procurou depois de 10 anos, 5 anos. Quanto tempo demora para a palavra fazer efeito na mente de um abençoado? Tem gente que de repente começou a falar comigo aqui. Eu estou ouvindo lá daquele tempo lá. Só agora que a mente realmente entendeu o que está acontecendo. Então, abençoado, os olhos do entendimento têm que estar iluminados. E a gente muitas vezes pergunta, pessoas que passaram por aqui, será que tiveram os olhos do entendimento iluminados e depois... Alguém pode ter o olho do entendimento iluminado por Cristo e depois não foi iluminado. Não foi iluminado. Não foi. Ele esteve emocionado. Ele achou bonito. Só que quando vieram as situações da vida, quando vieram outras cantorias por aí, quando alguém soprou outra informação no ouvidinho dele, é aquela parábola de Jesus falando das sementes lançadas num lugar tal, num terreno bom, num terreno mais ou menos, num terreno onde os passarinhos foram lá e pegaram, num terreno onde a terra passou por cima, a pedra sufocou e alguma coisa aconteceu. Qual é a conclusão mais linda que a gente tira de tudo isso? É que você, aconteça o que acontecer, você está firme. Você está firme. Senhor, te louvo por me deixar firme, por me manter firme nesta palavra. Te louvo, te agradeço, não por orgulho ou arrogância, mas por humildade, entender que é o Senhor que opera em cada um de nós, este querer, este crescer, este viver em graça, dia após dia. A glória é tua. E nós te louvamos fortemente, com um grande aplauso ao Senhor, por hoje podermos estar felizes e firmados nessa palavra. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.